Olá, seja bem-vindo à TV JCO e hoje nós entrevistamos Luiz Carlos Nemetz, um dos advogados do Jornal da Cidade Online. Obrigada por falar conosco, doutor, seja bem-vindo. Muito obrigado, Andréia, pela oportunidade de falar com o público do Jornal da Cidade Online. É uma alegria muito grande para mim e para a nossa equipe que atende esse jornal. Então, vamos lá, doutor Nemetz. O corregedor do TSE, o ministro Luiz Felipe Salomão, determinou em agosto de 2021 que as plataformas digitais suspendessem a monetização de canais independentes, incluindo o Jornal da Cidade Online. Juridicamente, o que está sendo feito para reverter esta medida? Em primeiro lugar, eu queria situar esse problema num contexto. Nós vivemos num Estado democrático de direito. Aqui, que compusemos uma banca que atende o Jornal da Cidade Online e também outros veículos de comunicação que estão na mesma situação. Nós somos mais de 40 advogados, um escritório de advocacia que foi fundado por mim e do qual eu sou um dos gestores do conselho gerencial desse escritório. Em 40 anos de atividade, eu jamais vi, mesmo nos momentos mais sombrios, mesmo nos tempos da maior ditadura ou da maior repressão ou da maior dificuldade de relacionamento entre advogados e o Poder Judiciário, uma situação dessa natureza. Nós estamos exatamente desde agosto do ano passado tentando ter acesso aos autos. Já fizemos todas as espécies de intervenções possíveis. Nós, efetivamente, nossa equipe não teve e não tem informações sobre o que é que nós estamos atuando, sobre que acusações pesam sobre o Jornal da Cidade Online. É um regime de verdadeira exceção, de quebra de todos os princípios, normas de natureza processual e procedimental, que não permitem que nós exerçamos as prerrogativas da advocacia. Nós já ingressamos com habeas corpus, nós já ingressamos com habeas data, nós já ingressamos com uma representação junto ao Conselho Nacional de Justiça, nós já fizemos uma representação e temos tido o apoio da OAB de Santa Catarina com relação a isso, que é onde nós estamos sediados, e nós não sabemos efetivamente o que pesa de acusação efetiva contra o Jornal da Cidade Online. É um absurdo essa decisão. Ela precisa ser denunciada ao Brasil e ao mundo, porque nós não estamos conseguindo exercitar de forma ampla, intensa e frequente as prerrogativas da defesa, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório. Há uma acusação que é evasiva, que é simplista, de autoria que a gente soube pelas mídias sociais e pela imprensa de propagação de fake news. Mas nada consubstanciado nos autos, nada com elementos probatórios, nada que leve a nenhuma certeza de que isso efetivamente esteja ocorrendo. Então, é uma vergonha para o judiciário brasileiro essa decisão do Tribunal Superior Eleitoral, é uma atitude de cerceamento da liberdade de imprensa, é uma atitude de cerceamento da liberdade de expressão e é uma atitude que também atinge aquilo que nós reconhecemos como um direito legítimo das empresas, do exercício social da empresa. O Jornal da Cidade Online, assim como outros veículos, tem pessoas que trabalham e que vivem disso. E a natureza alimentar desse trabalho dessas pessoas, que são muitas, está cerceada por uma decisão autoritária, ilegítima, ilegal, abusiva, contra a qual nós não temos tido recurso, num regime de exceção. Sim, o senhor falou sobre a questão aí das fake news, seja lá o que isso significa, né? Porque a gente não tem um conceito objetivo sobre isso, nosso ordenamento jurídico não traz essa expressão e é uma expressão que é usada conforme interesses, né? Mas eu colocaria desinformação, né? Eles também costumam dizer que canais, né, os quais estão sendo atacados, propagam desinformação. Diante disso, eu te pergunto, desinformação seria, então, o que eles não querem que o povo saiba? É preciso que todos sigam uma cartilha da mídia esquerdista para não ser desinformação? Eu entendo que nós estamos vivendo um momento
de ativismo judiciário do Supremo Tribunal Federal. A atual composição do Supremo Tribunal Federal exerce, sim, um ativismo judiciário, com intromissões indevidas nas prerrogativas de outros poderes. E tudo o que contraria os interesses ou a opinião ou a ideia desses integrantes, de alguns desses integrantes do Supremo Tribunal Federal, é considerado como desinformação. E aí há um garroteio, né? Há uma mordaça ao direito da liberdade de expressão no Brasil. E a grande mídia esquerdista, tem dado abrigo para esse tipo de comportamento. Mas o Brasil, devagarinho, vai enfrentando essas resistências. E apesar desse abuso que vem ocorrendo, as mídias alternativas vêm crescendo muito. O próprio Jornal da Cidade, online hoje, é uma das maiores plataformas do Brasil, com grande credibilidade e com inteligência, tem conseguido o apoio dos seus leitores, dos seus seguidores, dos seus assinantes. E contra isso, não há como o Tribunal Superior Eleitoral ou qualquer outro ativista judiciário querer impor. O Brasil vive dias tristes. Nós encerramos o ano passado com presos políticos. Nós temos presos políticos. Nós temos gente com liberdade de expressão cerceada, né? E o que é? Qual o conceito jurídico? Onde eles encontraram esse conceito jurídico? Onde, por exemplo, encontraram fundamentação para entender o que é uma matéria de divulgação de opinião equivocada ou de desinformação? Desinformação é quando um ministro do Supremo Tribunal Federal vai à Europa e diz que o Brasil vive num semi-presidencialismo, em que o Supremo Tribunal Federal avoca, sem ter recebido nenhuma ordenança, nenhuma determinação legislativa, se avoca o direito de ser o poder moderador. Onde é que nós estamos? Nós vivemos numa democracia plena, absoluta, com a liberdade, ou nós estamos sob cerceamento de uma dúzia, meia dúzia, 5, 6, 4 ministros que pensam que podem legislar e substituir as suas funções jurisdicionais. A função do judiciário numa república é exercer a jurisdição, é conhecer, processar e julgar conflitos. E nesses casos, inclusive, nós temos uma completa inversão da ordem, porque o monopólio da ação penal e mesmo da ação eleitoral é relativamente do Ministério Público. E nós temos casos, inclusive, em que temos esse inquérito das fake news, onde um ministro é vítima, o ministro é o investigador, o ministro é o autor da ação penal de ofício e o ministro é o julgador. Ou seja, eu nunca vi isso na minha vida e estou despreparado para informar a você, não tenho preparo necessário, informação necessária para informar a você as suas duas perguntas. Ou seja, o porquê que eles entendem que há uma desinformação e qual o parâmetro atual, qual a situação atual real dessas ações. Eu não posso informar com precisão porque eu não sei. E isso é exceção. Isso é um regime de exceção. Isso é um abuso de autoridade. Inclusive o senhor tocou num ponto muito, muito sensível, né, que é essa questão da democracia, né? Quando nós ouvimos falar em preso político, quando a gente ouve falar em cerceamento de liberdade em pleno século XXI, já é absurdo, né? Quando a gente pensa num país que é movido por uma ditadura, né? Agora, quando a gente pensa num país que se diz democrático, inclusive eles gostam de ficar dizendo o tempo inteiro em democracia, isso é ainda pior, né? Talvez essa resposta da próxima pergunta esteja embutida na anterior, o senhor só me confirma, ou se o senhor quiser acrescentar mais alguma coisa, né? Porque a gente lembra que dentro desse cerceamento de liberdade, né, de toda essa perseguição que está ocorrendo a essa mídia independente, a gente tem esses veículos criados no regime lulopetista que tem uma posição claramente comunista, de esquerda, né? Falam o que querem e eles não são incomodados. Inclusive, um desses portais fez um documentário afirmando que a facada no presidente da República, à época candidato em 2018,
foi falsa, foi fake, né? Atacando não só o presidente, mas toda a equipe médica que participou ali da cirurgia e do tratamento do presidente. Quer dizer, se vai se punir as notícias falsas, por que não ninguém olha para uma situação dessa, né? Realmente, como o senhor falou, um regime de exceção. O senhor gostaria de complementar mais alguma coisa em relação a isso? E assim, eu estranho o silêncio das instituições, sobretudo com relação ao Ministério Público, sobretudo com relação aos integrantes do Ministério Público, que deveriam também fazer um monitoramento dessas verdadeiras desinformações. Porque uma coisa é você acusar alguém de desinformação com base numa opinião. Outra coisa é fazer a desinformação em cima de fatos reais. O caso que você pensa, Andréia, relativamente à facada que o presidente da República levou, não é uma ilação, não é uma hipótese, é uma realidade fática, consubstanciada em farta prova material. Olha, quem é que vai se submeter a um conjunto de cirurgias, de 4 cirurgias de natureza complexíssima para se colocar numa fraude? Então, essa é o tipo da desinformação. Então, a balança da justiça aí pensa para um lado. A justiça está sem a sua venda e está olhando quem apoia o governo do presidente Bolsonaro de uma forma e quem faz oposição ao governo do presidente Bolsonaro de outra forma. Também há aqui que se fazer um registro muito importante da modificação das fontes de informação. Até 2018, as fontes de informação que nós tínhamos eram aquelas alimentadas pelo Estado brasileiro, eram aquelas alimentadas pelas estatais, fartamente alimentados pelas estatais e pelo Estado brasileiro. E o presidente Bolsonaro cortou isso. E então surgiu o despertar de uma nova renascença, que foi um exército de ativistas nas mídias sociais cansados da manipulação da velha mídia. E isso trouxe à velha mídia um prejuízo muito grande sob o ponto de vista de audiência, sob o ponto de vista de relevância, de autoridade e financeiro. E óbvio que há eu chamo de uma aristocracia medieval, que é uma minoria que está incrustada no Estado brasileiro, que não gostou disso. E tentam, de todas as formas, cercear essas novas fontes de informação. Mas é impossível o controle disso. Não vai haver forma possível de se controlar isso. E a gente está vendo isso no dia a dia, né? Com o crescimento, por exemplo, como eu referi, do Jornal da Cidade Online. Hoje, com 3, 4 milhões de acessos dia. Não há quem controle isso. Não há quem controle a comunicação pelo WhatsApp, não há quem controle a comunicação pelo Telegram, não há quem controle as mídias sociais. Evidentemente que uma situação ou outra, pontuada aqui ou ali, todo mundo pode cometer erros. Todo mundo pode cometer algum equívoco, mas não de forma deliberada, não de forma intencional, não de má fé. E o que a gente vê é que os veículos de esquerda propagam de má fé, enquanto os veículos de direita procuram ficar dentro daquilo que é a expressão contida da verdade. E não há como nós não percebermos isso. Quando nós analisamos, por exemplo, jornalistas pregando a morte do presidente, pregando claramente a morte do presidente, pregando a morte de pessoas do governo. Isso é um atentado contra a democracia, isso é um atentado contra o bom senso, isso é um absurdo, isso é um dano moral escancarado, não é? E o silêncio do Ministério Público com relação a essas situações, e mesmo o silêncio das vítimas, é que me causa muita estranheza e que precisa começar a haver rapidamente uma reação com relação a isso também. O Jornal da Cidade Online, ele foi o primeiro a ser atacado pela milícia digital, que a gente
abre um parêntese para usar essa expressão em relação a eles, porque não são pessoas que simplesmente querem questionar ou expor aqueles que pensam diferente. Eles querem assassinar reputações e exterminar vozes que soam diferente da deles. A gente está falando aqui do Sleep Giants, que hoje ataca o jornalista Guilherme Fiuza por meio do próprio Twitter para que a plataforma acate o que eles querem ou o que os financiadores deles querem. O Jornal da Cidade Online ganhou um processo contra eles, doutor. Como ficou essa situação e o que o senhor acha das ações desse grupo? Eu tenho muita dificuldade de falar com relação a esse processo do Sleep Giants, porque ele ainda segue protegido por segredo de justiça. Certo. Mas nós estamos muito avançados nas investigações. E eu quero, com todo cuidado, prestar as informações nos limites do que eu posso informar. Veja bem, havia, até 2018, nos governos lulopetistas, uma ligação umbilical entre a estrutura de poder e a mídia. Essa estrutura de poder comandava os tentáculos do Estado numa espécie de oligarquia consensada entre grupos que se apresentavam em partidos e com ideologias muito semelhantes, mas em partidos diferentes, se sucedendo no exercício do poder, e para se manter na oligarquia, alimentavam a mídia com recursos os mais absurdos possíveis. O advento e assunção do governo do presidente Bolsonaro, com uma base de apoio sólida, atenta e participativa, essa situação e esse cenário mudou. De modo que a comunicação financeira, a alimentação financeira do Estado brasileiro e das empresas estatais para a grande mídia cessou. Isso a gente está vendo nos números de grandes empresas jornalísticas. A gente está vendo na queda da audiência, a gente está vendo na circulação dos grandes jornais, a gente está vendo na queda dos índices de telespectadores, por exemplo, na TV aberta. E o que aconteceu? Alguns integrantes desses grupos se organizaram através de um perfil apócrifo, anônimo, chamado Sleep Giants. E esse perfil, então, começou a atacar empresas jornalísticas que davam abrigo ao novo modo de governar o Estado brasileiro, capitaneado pelo presidente Jair Bolsonaro. E, num primeiro momento, denunciaram que empresas faziam anúncios no Jornal da Cidade Online, por exemplo, e que esse era um jornal reacionário. Com o passar do tempo, nós entramos com uma ação e descobrimos, efetivamente, quem que estava por trás do Sleep Giants. Nós agora estamos aprofundando essa investigação, estou lhe dando em primeira mão, rápida e brevemente, talvez em 6, 8 meses, nós vamos poder identificar claramente os IPs e divulgar esses IPs, se a justiça assim o permitir, dizendo quem que está por trás desses Sleep Giants. Não creio que seja um casal de jovens, como foi apresentado aí outro dia, do interior aí do Paraná. Não creio nisso, não. Atrás disso tem gente muito forte, gente muito grande, com muitos interesses econômicos. Talvez, eu estou aqui fazendo uma ilação, talvez possam existir pessoas que a gente nem imagina da estrutura de comunicação do país, empresas jornalísticas, etc. O resultado, André, também é que o Google, que era um mecanismo através da ADS, né, alimentava as publicidades, o Google AdSense alimentava as publicidades do Jornal da Cidade Online. E essas empresas acabaram, então, cortando essa publicidade. Mas perceberam, na linha do tempo, que esse corte era irresponsável, porque o Jornal da Cidade não fazia fake news, não divulgava matérias falsas. E, espontaneamente, então, as próprias agências agora, de empresas de direita,
procuram o Jornal da Cidade, porque o Jornal da Cidade tem conteúdo, tendo conteúdo, ele tem relevância, tendo relevância, ele tem autoridade, tendo autoridade, ele tem visibilidade, e tendo visibilidade, ele é um excepcional veículo para as empresas divulgarem os seus produtos e os seus serviços. Então, o tiro para o Sleep Giants saiu pela culatra, né? E eu tenho a impressão que essa é a mesma intenção que eles estão fazendo agora com o Ricardo Fiuza. Mas o Ricardo Fiuza também haverá de perseguir o mesmo caminho que nós já perseguimos e descobrir efetivamente quem é. A reação do Jornal da Cidade Online permitiu o fim da continuidade da ação do Sleep Giants com relação ao jornal, ao nosso cliente. E a nossa equipe de advogados aqui está muito bem preparada. Nós estamos muito bem assessorados por técnicos de informática, por especialistas em investigação digital, e muito em breve nós vamos anunciar ao Brasil e ao mundo quem é que está por trás do Sleep Giants. Eles não pensem que estão lidando com neófitos ou com primários ou com imbecis. Eles estão lidando com profissionais responsáveis que têm o compromisso de defender, proteger pessoas dentro da legalidade, observados todos os cânones de natureza processual, todas as regras de ordem democrática, obedecendo às determinações do juiz que conhece e processa a causa, e nós vamos dentro daquilo que é o espírito da cidadania, que é aquilo que deve ser exercitado por quem acredita na democracia, que quando tem um conflito, vá ao judiciário para que o judiciário solucione esse problema. Nós acreditamos que se o Supremo Tribunal Federal não atrapalhar, nós vamos revelar ao Brasil rapidamente, em breve, quem é que está por trás do Sleep Giants. Estamos ansiosos por isso, doutor. Queria só fazer uma observação aqui. Guilherme Fiuza. A gente ouve tanto falar o nome do Fiuza, né, que o primeiro nome às vezes a gente confunde, mas é o Guilherme Fiuza, grande jornalista, que está aí, então, sofrendo, né, ataques desse grupo aí, que a gente em breve vai descobrir, se Deus quiser, e você vai saber em primeira mão aqui na TVJCO. Quem eles são, viu, André? Eles já sabem que nós sabemos quem eles são. Eles já sabem, só nós não podemos divulgar ainda, porque temos uma metodologia de investigação e estamos seguindo rigorosamente as determinações da juíza que conhece, processa e julga a causa. E não vamos quebrar essa regra, não. Nós vamos obedecer rigorosamente essa regra, porque é assim que a gente deve exercitar a defesa do Estado Democrático de Direito. Perfeito. Por falar em defesa, eu queria perguntar para o senhor o seguinte: é importante judicializar essas questões? Tem muita gente sendo perseguida e eu percebo que algumas pessoas, nesse percurso, acabam desistindo, outras pessoas, antes mesmo de serem judicializadas, se sentem acuadas, né, de serem perseguidas, se sentem acuadas por conta dessa onda que persegue pensamentos divergentes, né, dessa massa acéfala que é reproduzida dentro da velha mídia brasileira. Então, eu pergunto para o senhor, é importante que haja essa judicialização quando se é vítima desses ataques e por quê? Há que se responder a sua pergunta em duas etapas. Uma parte da população brasileira está muito desacreditada numa parte do Poder Judiciário, sobretudo com relação ao Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal, hoje, tem uma crítica muito severa de parte da população brasileira. E essa crítica com relação ao cerceamento de defesa, ao ativismo judiciário, ela é muito legítima. Mas não existe no Poder Judiciário só o Supremo Tribunal Federal. O Poder Judiciário brasileiro é um Poder Judiciário extremamente capacitado, integrado por juízes e juízas, desembargadores, ministros honrados também. A judicialização é sempre um incômodo, um desconforto. Ela custa caro no Brasil, ela exige tempo, ela é demorada. E ela é um caminho, um processo a ser construído. Mas é muito importante que as pessoas continuem, que nós todos continuemos a acreditar na democracia, no Estado democrático de direito,
na ampla defesa, no contraditório e, sobretudo, no poder judiciário brasileiro. Sempre que procurado e sempre que acionado, o poder judiciário brasileiro, sobretudo nas suas instâncias básicas, nos estados, nas comarcas, tem dado respostas importantes, justas e equilibradas para os conflitos. E é um ato de cidadania o exercício da busca dos seus direitos quando esses direitos são atacados. Então, o lugar de solução dos conflitos não é na rua, não é naquilo que nós chamamos de autotutela. O lugar onde as pessoas civilizadas resolvem os seus problemas é através do acionamento do Estado juiz, do Estado judiciário. Então, é muito importante, sim, que todos nós exercitemos o nosso direito de ação. E sempre que nós tenhamos um ataque que seja indevido, que atinja a nossa honra, a nossa honorabilidade, que atinja a nossa liberdade, que cerceie os nossos direitos, que a gente busque o Poder Judiciário para as devidas reparações. O Poder Judiciário brasileiro tem dito sim ao jurisdicionado brasileiro. Eu tenho aqui que também fazer uma nota com relação às instituições. Isso também vale para muitas das instituições. Nós não podemos perder o crédito nas instituições. Apesar de alguns integrantes do Supremo Tribunal Federal, no momento, exercitarem o ativismo judiciário, a instituição Supremo Tribunal Federal é uma instituição que honra a República Brasileira, que merece ser respeitada, que tem uma história de proteção dos nossos valores, dos nossos fundamentos, da nossa democracia conquistada a duras penas. Tudo o que está acontecendo é um processo de evolução e também as dificuldades haverão de passar. Por isso, jamais desistir de buscar, de procurar o abrigo no Poder Judiciário quando isso se fizer necessário. O senhor falou sobre o receio dos brasileiros, né, em relação ao Supremo Tribunal Federal, isso é um fato, o senhor disse também que acredita que isso é uma coisa que vai passar, e aí a gente se lembra que recentemente o André Mendonça passou a fazer parte do Supremo Tribunal Federal, mais um indicado pelo presidente Jair Bolsonaro. Este depois de muita luta, né, porque a sabatina dele foi quase uma novela. Ele é uma esperança para diminuir essa insegurança jurídica, visto que ele vem de um governo que vai na contramão dos governos anteriores que indicaram os atuais ministros. Bolsonaro sendo reeleito, ele tem mais 2 indicações certeiras. Eu digo certeiras porque se ocorrer alguma coisa no meio do caminho, um ministro ser impeachmentado ou alguma outra coisa ocorrer, pode ser que ele indique mais. Gostaria que o senhor comentasse sobre isso. O ministro André Mendonça é efetivamente um jurista preparado. Eu, pessoalmente, teria uma sugestão a dar de modificação da forma da condução dos ministros ao Supremo Tribunal Federal. Eu, pessoalmente, entendo e defendo a ideia de que os ministros devam ter mandatos, assim como é na Alemanha, por exemplo, e que devam vir com experiência jurisdicional. Podem ser advogados que tenham exercitado a experiência judicante nos tribunais inferiores, um tribunal de justiça, um tribunal regional federal. Mas eu acho que nenhum ministro deveria ser alçado à condição de ministro do Supremo Tribunal Federal sem que tivesse pelo menos 10 anos de experiência na judicatura. Em que pese isso, também ter mandato, que eu sugeriria, se fosse de minha vontade, de 8 anos, para que a gente pudesse continuamente fazer oxigenação das ideias do Supremo Tribunal Federal. Como isso não é possível na nossa carta e precisaria de uma emenda constitucional, uma modificação na Constituição, nós temos que jogar as regras do jogo. Eu entendo que o ministro André Mendonça tem todo o preparo necessário para exercer a judicatura, assim como muitos ministros que passaram, que honraram sobremaneira a corte ao longo da sua história. A atual composição, ela vem sim eivada de um vício ideológico e que esse vício ideológico está misturado também
com a ideia pessoal de cada um dos ministros. Não quer dizer que só por estarem eivados do vício ideológico que eles estão de todo imprestáveis. Não. Nas questões ideológicas, há uma contaminação ideológica. Para alguns, isso é legítimo. Para mim, isso não deveria acontecer, porque isso redunda num ativismo de natureza política. E o judiciário não pode ter nenhuma espécie de influência, sobretudo partidária. Porém, essa é uma realidade que está acontecendo. Então, eu creio que a indicação do ministro André vai trazer um equilíbrio, pelo menos ao debate. Os ânimos também estão muito acirrados nesse momento da democracia, porque a velha estrutura de poder jamais imaginou na vida que pudesse surgir uma pedra no meio do caminho. Jamais imaginou que o trajeto que eles vinham adotando desde 1930, no governo do presidente Getúlio Vargas, que é uma pequena minoria oligárquica incrustada no poder, que essa estrutura pudesse sofrer algum revés. E o que aconteceu na realidade, eu vou fazer me alongar um pouquinho nessa resposta, o que aconteceu na realidade foi que, em determinado momento, o PSDB percebeu que governar desgastava. Então, fez um grande acordo com a esquerda, transformou o presidente Lula no Lulinha Paz e Amor e disse ao Lula: olha, você governa, faz o serviço sujo e nós vamos ficar aqui mamando nas abas periféricas do Estado e vamos conviver, vamos fazer uma alternância de poder aí, uma espécie de uma hora vai você, outra hora vou eu, mas todos no mesmo lado ideológico. Ocorre que o Lula, quando ascendeu ao poder, percebeu que ele não precisava mais da outra ala, do PSDB, do PMDB, etc. Ele fazia acordos pontuais de acordo com a sua necessidade, com muita inteligência política, inclusive. E começou a dominar o Estado e a usurpar o Estado sob o ponto de vista econômico, a usurpar o Estado sob o ponto de vista de não ter mais unhas de tanto raspar o cofre. E o PSDB não gostou disso. O DEM não gostou disso, o PMDB não gostou disso, e o que aconteceu foi que derrubaram, então, o governo lulopetista, apearam a Dilma do poder, achando que essa retirada da Dilma recolocaria algum teleguiado deles nessa nova função. Mas não contavam que havia uma saturação de materiais com relação a essa prática e que um novo líder surgiria de uma forma totalmente diversa daquela até então costumeira, e que esse líder mobilizaria uma massa populacional astronômica, munido de um celular, e que isso redundaria na eleição de um offshore. E esse offshore, com um espírito nacionalista, com uma grande capacidade de expressar amor à pátria, um grande patriota, e que recebeu um apoio maciço da população, isolando as estruturas partidárias até então. E o que está acontecendo é essa reação hoje. O que está acontecendo é essa modificação no behavior, no comportamento do eleitor brasileiro. E a estrutura de poder arcaica e velha, que está incrustada em todos os lugares, não assimilou isso. E não quer assimilar isso. E resiste heroicamente, de todas as formas, de todas as maneiras, a ponto de agora nós vermos essa indecência, que é a tentativa de formação de uma chapa do Lula com o Chuchu, com perdão da expressão chula, né? Do Lula com o Alckmin, né? Que é aquilo que a sociedade brasileira jamais pôde imaginar. E não tem outro adjetivo para qualificar essa mobilização do que a indecência. E isso acaba redundando em toda a estrutura da base da pirâmide social. E o Poder Judiciário não está isolado disso. Isso está acontecendo em todos os ambientes das estruturas do Estado, na imprensa também. Então, esse é o cenário do que nós estamos vendo hoje, né? E é um cenário com o qual nós temos que conviver. Mas isso é um processo que ele vai efetivamente se depurando, vai se decantando, e o Brasil haverá de encontrar o seu caminho. Aqueles mais afoitos recuando,
aqueles menos afoitos avançando, e cada qual tendo a sua participação nesse cenário político brasileiro. Doutor, uma outra movimentação que a gente tem visto aí durante esse período de governo Bolsonaro, né, além dessas questões político-partidárias que o senhor trouxe para a conversa, é a questão dos partidos de esquerda, né, em relação ao STF. Vou voltar ao STF. Esses partidos estariam tentando governar o Brasil por meio do STF? Como é que o senhor enxerga isso? Eu tenho a intuição que sim. O PT, por exemplo, tem um satélite, né, que é o PSOL. E o PSOL defende as teses mais estapafúrdias possíveis junto ao Supremo Tribunal Federal, que acaba dando abrigo a essas teses. Isso atrapalha, isso incomoda, mas faz parte do jogo democrático. Nós temos que trabalhar dentro dessa realidade. Somente com a responsabilidade do voto, e aí entra a importância das eleições de 2022, porque a massa populacional elegeu o presidente Bolsonaro, mas também elegeu o Congresso. O Congresso não ganhou um mandato na rifa. Os senadores que estão lá foram eleitos pelo povo. Os deputados que estão lá foram eleitos pelo povo. Portanto, é muito importante agora, nessas eleições de 2022, que a gente faça uma análise muito clara de quem a gente quer recolocar no Senado da República, posto que haverá a modificação de 2/3 da sua composição, e se nós queremos eleger um presidente de direita, um democrata, um republicano, um patriota, nós precisamos dar a ele uma base de sustentação legítima, mas também comprometida ideologicamente no Senado da República, porque é no Senado que deverá haver o controle dos excessos cometidos, por exemplo, pelo Supremo Tribunal Federal. Então, o Supremo Tribunal Federal também precisa ser investigado, já que ele investiga todo mundo, por que não podemos também investigar? Se há indício, investiga. Se não tem nenhum problema, não tem nenhum problema. A mesma coisa com relação à Câmara Federal. Nós tivemos casos de gente que foi eleita na onda do Bolsonaro, e no dia seguinte abandonou o ideário pregado pelo presidente. E nós precisamos agora ver o histórico de cada um desses candidatos para ver quem efetivamente está comprometido com o governo do presidente ou não, e quem não está comprometido com o governo do presidente. Quem quer modificação do governo, vota na oposição, nos partidos de esquerda. Quem quer a manutenção, vota no partido do presidente Bolsonaro e dos seus aliados, elegendo aliados que tenham identidade ideológica. O que nós não podemos continuar a aceitar é a instrumentalização de um partido político para servir de barreira para que a vontade soberana da maioria seja exercitada no exercício do poder. Claro que numa eleição se elege o governo, mas também se elege a oposição. Mas a oposição, que é minoria, não pode comandar a maioria. Na democracia, quem manda, quem governa, é quem ganhou mais votos. E o que nós estamos vendo hoje é uma inversão dessa prática, onde um partido nanico, satélite, radical, que é o PSOL, tem impedido o Brasil de ter avanços importantes. Avanços cada vez mais necessários para a nossa economia, cada vez mais necessários para nossas relações internacionais, para a geopolítica, para a defesa dos nossos trabalhadores, do nosso pleno emprego, para a defesa da diminuição de um Estado perdulário, de um Estado gastador. Hoje mesmo eu estava fazendo uma análise dos resultados econômicos de 2021. Nós tivemos um crescimento de 5%. Nós tivemos uma recuperação, por exemplo, de atividades das empresas estatais. Vamos ter números expressivíssimos das empresas estatais. Só a Petrobras recuperou 6,137 ou 6,132 bilhões de reais desviados na Operação Lava Jato.
ela pagou 1/3 da sua dívida, foi uma das empresas estatais que mais cresceu no Brasil. Os ministérios economizaram 20 bilhões de reais dos seus orçamentos. Nós temos 60 bilhões de reais de superávit na balança comercial, 3 milhões de novos empregos de carteiras assinadas. Nós estamos vivendo uma pandemia que é muito cruel, muito ruim, muito dolorida para todo mundo, em que muito pouca gente sabe alguma coisa de realidade sobre essa doença. Mas, mesmo assim, o Brasil está encontrando o seu caminho, apesar do pessoal, apesar das dificuldades que alguns dos ministros do Supremo têm feito e têm criado para a gestão do governo e mesmo para o processo legislativo. Temos que continuar acreditando. É uma luta todo dia. Por falar em luta, doutor, eu queria finalizar perguntando para o senhor o seguinte: quem quer ajudar o Cidade Online, como pode fazer? E aí eu já vou emendar com outra pergunta, que é a seguinte: que recado, não é nem uma pergunta, né? Queria que o senhor deixasse um recado para veículos independentes nesse momento tão complicado, né? Alguns saíram do ar, como é o caso do TL, eu passei por lá, né? Vi as dificuldades do pessoal, outros têm medo, como já falamos aqui, de não conseguirem realizar seus trabalhos. Que recado o senhor deixaria para essas pessoas e como as pessoas podem ajudar o JCO, Jornal da Cidade Online? Vou repetir pela segunda ou terceira vez um mantra. O Jornal da Cidade está cumprindo com a sua obrigação de gerar conteúdo. É um conteúdo de viés ideológico, sim. É legítimo que eu faça. É legítimo que a esquerda também faça. A geração de conteúdo, se ela é feita com responsabilidade, ela ganha relevância. Ou seja, ela se propaga nas redes. Ao se propagar nas redes, ela ganha a autoridade de todo o sistema telemétrico, vamos dizer assim, do sistema binário, dos robôs, do Google, da internet. E isso transforma esse veículo, esse portal digital, dentro do conceito de disrupção digital, num veículo de credibilidade. E anunciar no Jornal da Cidade Online, portanto, é muito importante porque tem uma imensa visibilidade. Hoje, a visibilidade do Jornal da Cidade Online é uma das maiores do Brasil. Então, as pessoas podem ajudar o Jornal da Cidade Online anunciando no Jornal da Cidade Online. As empresas que têm identificação com a linha editorial, com o patriotismo, as empresas que têm identificação com a diminuição do Estado, as empresas que querem que as coisas não se resolvam no interesse de um pequeno grupo. As pessoas físicas podem assinar o Jornal da Cidade Online. Uma assinatura não custa caro. Existem várias modalidades de assinatura. E acessar cotidiano e diuturnamente as plataformas do Jornal da Cidade Online, compartilhar os seus conteúdos do YouTube, da internet, do site, porque isso gera todo um cabedal, todo um escopo de autoridade, né? E que acaba rentabilizando. E para aquelas empresas que querem iniciar um portal de notícias, vinculadas ou não vinculadas a uma linha ideológica, que tenham a certeza de que esse é um caminho sem volta. Esse é um caminho sem volta para todos os modelos de negócios. A disrupção digital é uma revolução, é o despertar de uma nova renascença. Por isso que nós estamos vendo, André, a resistência da grande mídia. A grande mídia acabou. Hoje, um canal no YouTube é mais relevante do que um programa jornalístico importante. Hoje a gente consegue ter milhões de visualizações num canal no YouTube ou num vídeo postado numa das mídias sociais do que artistas e pessoas famosas. Então, é a comunicação na velocidade do pensamento. A preocupação que essas novas empresas, esses novos empresários, esses novos comunicadores devem ter é o cuidado de sempre gerar, de sempre estarem atentos à geração de conteúdo de relevância.
O conteúdo de relevância ele é rapidamente reconhecido e ele tem longa duração. O conteúdo irrelevante, o irresponsável, aquele conteúdo que não é verdadeiro, que produz fake news, a população não é boba. As pessoas sabem quando nós estamos diante de uma empresa que é séria, que pode errar, mas que é séria, e quando nós estamos diante de quem só está querendo caçar dinheiro. E a grande mídia brasileira hoje virou um grande caça-níquel e que está vindo ladeira abaixo, porque não tem mais as tetas gordas do erário para lhe dar sustento. E precisam, então, reenquadrar o seu sistema gerencial, economizar, fazer o que eu faço na minha casa, você faz na sua, e o que o Jornal da Cidade faz, dá emprego com responsabilidade, cobra com responsabilidade, tem um conteúdo editorial com responsabilidade, ideologicamente vinculado, sim. Legitimamente vinculado a uma ideologia que defende e que acredita. E que é muito bom que tenha surgido no Brasil, porque até 2 ou 3 anos atrás, as nossas únicas fontes de informação eram jornais de esquerda. E hoje nós temos no Brasil uma referência para o mundo de um governo de direita e de uma imprensa surgindo livre, limpa, também com a ideologia de direita. Ainda temos muito que acertar, estamos muito longe da perfeição, mas, como eu referi, isso é um processo que vai no stop and go e que nós temos que ter a paciência democrática de fazer essa construção com calma e com respeito à democracia e às 4 linhas da Constituição. Perfeito. Muito obrigada, doutor. Foi um prazer ter o senhor por aqui. Obrigada por dividir conosco aí esses trâmites que estão acontecendo aí, né, em relação ao Jornal da Cidade Online, toda essa perseguição e também a sua percepção em relação ao nosso país, né? Precisamos de cidadãos engajados e preocupados com o que está acontecendo hoje, porque os nossos filhos e netos vão precisar disso amanhã. Agradecer a oportunidade de ter falado para o jornal. Muitas das expressões que eu usei aqui são da minha livre opinião, não representam efetivamente a opinião dos meus 40 colegas. Eu aqui sou só um dos integrantes dessa grande banca, com grandes profissionais que pensam também de forma diferente, né? Muito daquilo que eu expressei aqui é a minha opinião pessoal, exercendo a minha liberdade de opinião, a minha liberdade de emitir os meus juízos, né? Então eu quero também deixar isso registrado, né? Que efetivamente nem sempre é o pensamento da banca. A banca é plural, atende a todos de forma indiscriminada, respeita a opinião de todos, mas não aceita mordaça, não aceita censura, não aceita o garrote. Muito obrigado a você, André, e um abraço aos telespectadores, ouvintes e seguidores do Jornal da Cidade Online. Nós entrevistamos, então, Luiz Carlos Nemetz, um dos advogados do Jornal da Cidade Online. A você que nos acompanhou até agora, obrigada pela sua companhia, pela sua audiência. E lembre-se de deixar o seu like, compartilhar o nosso conteúdo também para que outras pessoas tenham acesso. Até a próxima. De Brasília, Andréia Luiza Matias.